Beleza, pessoal? Vamos lá, estamos de volta, para mais uma videoaula nossa. Mais uma vez, estou representando o professor Wilton e a professora Tamara. Nós três damos aula no 8º ano ABC, então espero que vocês estejam bem, que estejam respondendo as atividades das aulas anteriores, tirando as dúvidas no plantões e que vocês sempre participem de todas as videoaulas de todos os plantões. Conhecimento é tudo, certo? Então vamos lá. Hoje nós vamos tratar do assunto chamado inequação do primeiro grau com uma incógnita. Professor, como assim? A gente já estudou a equação do primeiro grau com a incógnita, agora vem aí na equação. E qual a diferença? Só esse in, professor, que vem aqui na frente, só esse in aqui? Não, esse in daí é justamente o que está dando a diferença no nome do assunto. Porém, o assunto se faz de outra maneira. Vamos lá? Para a gente ver agora o que é como é a inequação do primeiro grau com a incógnita. Vamos lá. Próximo slide para a gente ver agora, tá bom? Vamos lá. Então, vamos lá. A inequação do primeiro grau, ela vai ser definida da seguinte maneira. Observem que a gente vai fazer uma leitura se referindo à equação do primeiro grau. Em seguida, nós vamos falar sobre a inequação fazendo um contraponto, fazendo uma comparaçãozinha. Então, ó, equação do primeiro grau, ela tem a forma, a equação, ax mais c igual a 0. Já a inequação do primeiro grau, ela tem um formato semelhante, ou seja, ela vai se diferenciar da equação do primeiro grau pelo sinal de igual. Na equação nós temos o sinal de igual e na inequação nós temos os sinais de desigualdade. Quais são os sinais de desigualdade, professor? Sinais de desigualdades, ó, maior que esse aqui, certo? Menor que esse outro aqui, menor, igual ou igual. Professor, como é que a gente sabe que é maior, igual, menor, igual? Quando a gente tem essa barrinha aqui embaixo, ó, do sinal. Então, maior, igual, ou tem o outro, ó, menor ou igual. Então, 4 sinais de desigualdade. Maior que, deixa eu usar outro piloto para ficar melhor, para a gente visualizar. Ó, maior que, menor que, maior, igual e menor, igual. 4 sinais de desigualdade. Então, e agora? Vamos lá. Assim, podemos definir a inequação do primeiro grau como uma expressão matemática expressa por uma desigualdade. Ou seja, para que ela exista, tem que ter um sinal de desigualdade. Ou maior, ou menor, ou maior igual, ou menor igual. 2 exemplos. Primeiro exemplo, 7x mais 10 maior que 9x menos 6. Então, tem uma desigualdade aí? Tem. Qual é ela? O sinal de maior que. Menos m, menos 3m, menos 5, menor ou igual 2m, mais 17 e menos 3. A desigualdade está aqui, ó. Menor, igual. Professor, mas tem alguma coisa a ver a quantidade de termos antes do sinal de igual e depois do sinal de igual? Ou de desigualdade? Não. Então, ó, 2 termos antes da desigualdade, 2 termos depois. 3 termos antes, 3 termos depois. Tem nada a ver. Só tem a ver o seguinte, quanto mais termos, mais cálculo que a gente vai fazer. Mais termos, mais uma continha que a gente vai ter que fazer. Mas isso a gente tira de letra, tá bom? Então vamos lá, para a gente ver a próxima parte do assunto. Vamos lá. Agora a gente vai ver como é que a gente vai resolver as inequações do primeiro grau com a incógnita. Ou seja, qual o segredo dela? Vamos lá. As inequações de primeiro grau seguem os mesmos critérios da resolução de equações do primeiro grau. Porém, agora entrou a dica, porém, devemos levar em consideração que, se nós multiplicarmos a inequação por menos 1, pontinho de vezes menos 1, o sentido da desigualdade será invertido. Ou seja, nossa inequação, se a gente tiver uma inequação que vier assim, ó, desse tipo aqui, ó, 3x maior que 9, a gente tem que multiplicar por menos 1. Por que isso, professor? Porque aqui, onde é o primeiro membro, não pode ficar negativo. Então, repare o que vai acontecer. Ó. Menos por menos virou mais. 3x vezes 1 dá 3x. O sinal, ó, a direção, que ele fala aqui, ó,
Considerando que a inequação, multiplicamos a inequação por menos 1, o sentido da desigualdade, o sentido estava o quê? Ó, vindo para a direita, então ele agora inverte e fica para a esquerda, ele muda de posição. Mais por menos, menos, e 9 vezes 1 dá 9, e responde normalmente. É esse cuidado que nós temos que ter, quando a gente multiplicar por menos 1, certo? Só isso, agora vamos lá. Respondendo esse primeiro exemplo, do item A. Então, no item A a gente tem, ó, exemplo 1. Encontre a solução das inequações do primeiro grau a seguir. Inequação 6x menos 18 maior ou igual a 0. Então, letra de um lado, 6x, número do outro. Repete a desigualdade e vou passar o menos 18 vai para lá, mais 18. Aí alguém diz, professor, e o zero? Aí eu digo, galera, o zero não precisa colocar não, porque o zero é o quê? Elemento neutro. Ele não vai somar, ele não vai diminuir, ele só está praticamente ocupando espaço, enfeitando ali na conta, certo? Então, a gente pode colocar, mas não vai usar. Então, vamos lá. X sozinho, para tirar o valor do x. X maior, igual, 18 sobre, e o 6, ó, aqui embaixo. É como se essa desigualdade, esse símbolozinho da desigualdade, fosse o nosso sinal de igual que a gente tem na equação. É quase a mesma coisa, só vai mudar ele, só, mas o jeito de fazer é o mesmo. Então, continuando. X maior ou igual, repetimos, e 18 dividido por 6 vai dar 3. Então, ou seja, a nossa resposta que satisfaz a essa inequação são todos os números que forem maiores ou iguais a 3. Maior do que 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 até o infinito. E igual a 3, o próprio 3. Professor, acabou aí? Quase. Só falta a gente colocar a solução para confirmar, concretizar a resposta. Então, solução. Solução, S maiúsculo, chave. Aí entra a outra diferençazinha que aparece na equação. A equação nós fazíamos isso, ó, lá na equação. Ó. S igual, chave, pegava o valor 3, guardou, fechou e acabou. Na inequação entra um detalhezinho. A gente vai fazer assim, ó. Letra da inequação. Quem é a letra? X. Então, X, símbolo de pertence, o Ezinho, né? Aos números racionais. Por que racionais? Racionais é um quê? Com um tracinho, ó. Por que racionais, professor? Porque racionais são os números que são fracionários, que podem ter vírgula, que podem ser positivos, que podem ser negativos. Pertencem aos racionais, barrinha inclinada, tal que. Ou seja, dessa maneira, dessa forma. Aí agora a gente vai pegar a resposta igualzinha com a letra, ó, e vai copiar aqui. Igualzinho. Então, ou seja, o que é que muda para a gente? Só entrou isso aqui de novo, ó. Só isso, na solução. O restante é a resposta igual que a gente tem, que a gente vai só copiar lá, tá bom? E na equação fazia só isso, ó. Na inequação, não. Letra da inequação, que pertence, essa letra é o elemento, pertence aos números racionais, tal que a letra, ou seja, o número, ele vai ser, e a resposta que a gente encontrou. Certo? Então, vamos lá para o próximo exemplo, para a gente entender mais. Vamos lá. No próximo exemplo da letra B. Na letra B, a gente tem aqui, ó, uma inequação com parênteses. Então, como é que a gente vai fazer? É eliminar os parênteses, soltando quem está preso. Então, esse valor de fora vai vir multiplicar o de dentro, esse outro de dentro, para poder soltar eles que eles estão presos. Então, vamos lá. 2 vezes M, 2M. Mais de fora por mais, mais. 2 vezes 4, 8. Repete o menor, repete o 12M e repete menos 2. E aí, professor, o que é que eu faço agora? Como se fosse equação. Letra de um lado, número do outro. Então, repete o 2M. 12M passou para cá, para frente, menos, que ele mudou de lado, né? Menos 12M. O sinal de menor é como se fosse o sinal de igual. Repete ele. Menos 2 repete, e o mais 8 vai mudar de lado. Ele vai lá para o final da fila. Ó. Mudou de lado, mudou o sinal dele, menos 8. Aí vamos lá. Mais e menos. Sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior. Subtraiu, 10M. Sinal do maior, menos. Vou repetir o menor. Esse menor é como se fosse o sinal de igual. Sinais iguais, o que a gente faz agora? Soma e repete o sinal. Eita, professor, e agora? Agora tem que multiplicar por menos 1. Beleza, tem que multiplicar por menos 1, vamos lá. E aí, quem lembra o que vai acontecer agora? Vai multiplicar por menos 1. O que é que vai acontecer? Vai mudar o direcionamento do sinal, porque vai inverter ele. Então, ó, menos por menos virou mais. 10M vezes 1 vai dar 10M. O sinal muda de posição, ó, ele era menor, agora ele vira automaticamente maior. Menos por menos dá mais, e 10 vezes 1 dá 10.
E aí, calculando, m maior que 10 dividido por 10. Então, nós vamos ter como resposta, ó, m maior, 10 dividido para 10 dá 1. E a nossa solução? Vamos lá, beleza, chegou a melhor parte agora. Ó, letra da inequação, quem é a letra? M. Então, m pertence aos números racionais. Bota o tracinho, não pode esquecer desse tracinho dele. Ó. Esse tracinho significa a palavra conjunto. Pertence aos racionais, tal que, barrinha inclinada, e agora ela copiou a resposta igualzinha, ó, pá, e copiou ela do jeitinho que nós encontramos. E aí finalizamos o item B, certo? Bem prático, bem simplesinho. Não pode esquecer dessa regrinha daqui, ó, multiplicou por menos 1, mudou o sinal de desigualdade, ó. Mudou o sinal de desigualdade, mudou a direção dele, certo? Não pode esquecer desse detalhe. Professor, e essa inequação agora que ela vem em fração? Eu vou escrever ela aqui embaixo, porque aqui no slide ela sai numa única linha, talvez confunda vocês. Então, ela é para vir assim, ó. 5x sobre 4, mais x sobre 2, menor igual a 2x menos 1. E agora virou uma inequação fracionária. Eita, e agora? Agora é hora do MMC. Bora lá. MMC de quem? 4 e 2. Então, vou calcular aqui no cantinho. 4 e 2. Posso dividir por 2? Posso. Vai dar 2, vai dar 1. Pode de novo? Pode. Vai dar 1 e repete 1. E agora eu vou multiplicar 2 vezes 2, que dá 4. Então, vou passar um tracinho para esse termo. Repito mais. Um tracinho para esse. Repito menor igual. Outro tracinho para esse. Repito menos e outro tracinho. Embaixo dos 4 traços, o que é que eu vou fazer? O número 4, que é o novo MMC que a gente calculou agora para toda a inequação. Esses números 4, o que é que a gente vai fazer? Vai dividir, ó. Divide para esse daqui anterior. E depois multiplicar para o lado de cima. Lembrando que quando não tem número embaixo, é número 1 invisível, não é isso? Não podemos esquecer disso, tá bom? Vamos lá. 4 dividido para 4 dá 1. 1 vezes 5x, o próprio 5x. 4 dividido para 2 dá 2. 2 vezes x, 2x. 4 dividido para 1 dá 4. 4 vezes 2x, 8x. E 4 dividido para 1 dá 4. 4 vezes 1, 4. Cancelamos agora os denominadores, ó, que a gente já usou todinho, não precisa mais deles para nada. Então, repete só quem sobrou. São os numeradores, ou seja, quem tem as variáveis, certo? Então, vamos lá. E aí, agora? Agora a gente vai fazer o quê? Letra de um lado, número do outro. Então, vai ficar 5x já está antes do igual, repete ele. Mais 2x já está antes, repete ele. Mais 8x, vai mudar de lado, vai vir menos 8x. Repete o sinal, né? Ó. De menor igual. E repete menos 4 lá depois dele, que ficou já separadinho. E aí vamos reduzir os termos. Reduzindo, ó, esses dois sinais iguais, mais e mais, soma e repete sinal. 5 mais 2, 7x. Repetindo o sinal mais, não precisa colocar. Menos 8 repetimos. Menos 8x. Menor igual a menos 4. E agora, professor? De novo vamos reduzir. Mais e menos, diferente, subtrai. 8x que tira 7x vai dar 1x, sinal do maior, menos. Precisa botar 1, professor, aqui na frente? Não, porque quando não tem número na letra é o número 1. Repete o menor igual e o menos 4. E aí agora, para a gente não esquecer, não devemos esquecer, temos que multiplicar por menos 1. Por quê, professor? Tem que multiplicar por menos 1, porque na letrinha lá deu menos, a gente não consegue calcular valor negativo, valor de letra negativa, só letra sem sinal. Então, menos por menos virou mais, x vezes 1 dá x. Ó, sinal de desigualdade, muda de direção, ele era menor ou igual, como multiplicou por menos 1, forçou a barra, ele multiplicou e alternou o valor dele, virou maior ou igual. Menos por mais dá menos, 4 vezes 1 dá 4, e achamos o valor do x. E agora a solução. Solução, letra da inequação, x, pertence aos números racionais, tracinho no quê? Não pode esquecer desse tracinho. Senão perde 9 pontos na prova. Tá o quê? X, repete agora, ó, maior ou igual a 4 e finalizamos. Certo? Bem simples, bem prático. Não pode esquecer esse menos 1, jamais. Vamos ao próximo.
Então, próximo exemplo, a letra D, nós temos outra inequação também com parênteses, de novo, ó. E a gente vai tirar o parênteses para resolver ela e ver o que, é que vai acontecer lá na solução dela. Como é que ela vai ficar? Se tem que multiplicar por menos 1, se não tem. Como é que fica a solução dela, certo? Vamos lá. Então, multipliquei 9 vezes m, 9m. Mais por menos, menos. 9 vezes 2, 18. Menos, por mais daqui do m vai dar menos, 5 vezes m, 5m. Menos, por menos daqui vai virar mais, 5 vezes 3 dá 15. Repete o maior, o 10 e o m. E agora é separar a letra de um lado e o número do outro. Então, vou repetir o 9m. Vou repetir menos 5m, que ele já está antes do saldo igual. Vou mudar o 10m, que ele estava depois, vai passar para frente, vai vir menos 10m. Repito o maior. Vou mudar o 18, que era menos, vai vir 18 mais. Vou mudar o 15, que era mais, vai vir 15 menos. Menos 15, né? E aí agora eu vou reduzir. Reduzindo esses dois, mais e menos diferentes, subtrai a repetição do maior, vai dar mais 4m. Menos 10m repete, maior. E agora eu vou reduzir esses dois. Sinais diferentes, subtrai a repetição do maior, vai dar mais 3. Vou reduzir de novo esses dois daqui, ó. Sinais diferentes, subtrai 6m e repetição do maior, menos. Maior que 3. Professor, precisa multiplicar por menos 1? Precisa, porque a letra ficou negativa, ó. Então, vezes menos 1. Não é toda vez que multiplica, não. Só se aqui na letra ficar negativo. Então, menos por menos viram mais. 6m vezes 1 vai dar 6m. Sinal, muda de sentido, ó. Era maior, virou menor. Mais por menos, virou menos. 3 vezes 1 dá 3. E o valor do m? M sozinho, menor, menos 3 sobre 6. Pergunta, o 3 pode dividir para o 6? Não, né? Mas eles podem ser simplificados. Professor, não lembro mais o que é simplificar, não. Simplificar quer dizer reduzir. Vai continuar a fração, só que com valores menores. Então, vamos repetir o menos. Esse pode dividir para 3 e esse também pode dividir para 3. Então, na parte de cima, o numerador vai ficar 1 e embaixo o denominador vai ficar 2. E aí, agora vamos para a solução, que não pode mais simplificar. Solução, letra da inequação, m, pertence, conjunto dos números racionais, letra Q, tal que, e vamos pegar a resposta igualzinha, ó, e só copiar. M menor que menos 1, meio, e finalizamos. Certo? Bem simples. E aí vamos para o próximo. Então, o próximo slide nosso, nós temos aqui a agenda, nossa diversão, para a gente não esquecer nossos professores, para a gente adquirir mais conhecimento, para a gente ficar mais esperto. Fica para vocês tentarem fazer, a nível de agenda, o livro didático de vocês, a página 97, apenas a questão 2, 3 e 4, que se referem a equações do primeiro grau, certo? Tentem fazer, tirar dúvida no plantão, com os professores do plantão, certo? Tenta fazer tudo sempre. Obrigado pela atenção na aula, até a próxima, e se cuidem bastante para ficar todo mundo bem e voltarmos logo à nossa normalidade. Um beijo em todos.